Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de eletricidade. Exatamente, mas antes, peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. É muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos para a aula de número 7 de eletrostática. A nossa aula será eletroscópios. Professor, o que seria um eletroscópio? Pessoal, são instrumentos ou dispositivos que você identifica se o corpo está ou não eletrizado. Bem, nós vamos ver o pêndulo elétrico, nós vamos ver também o eletroscópio de folhas, tá bom? Então, é a parte que vamos identificar se o corpo está ou não eletrizado. Então, pessoal, o que seria, então, o eletroscópio? São instrumentos que servem para detectar ou identificar se o corpo está ou não eletrizado. Tudo bem? Agora, não dá para saber, pessoal, se o corpo está eletrizado negativamente ou positivamente. Não tem como saber o sinal atribuído. Agora, o que acontece com a identificação? Observe aqui que nós temos o eletroscópio de folhas. Se por aproximar ou encostar o corpo nessa esfera e a folha abrir, é porque o corpo está eletrizado. Tudo bem? Se a folha não abrir, é porque o corpo está neutro. Se aproximarmos ou encostarmos um corpo nessa esfera também aqui, e ele aproximar ou repelir, é porque o corpo está eletrizado. Então, o princípio é as folhas se abrirem e o pêndulo mexer. Tudo bem? Então, o princípio do pêndulo elétrico e da folha é o mesmo princípio. Tem que haver movimento. Agora, quais são os elementos que nós temos no eletroscópio de folha? Nós temos a esfera, nós temos a haste e nós temos as lâminas leves. Esses três, pessoal, eles têm que ser condutores, ou seja, tem que ser feito de um material que facilite os elétrons se locomoverem. Bem? Então, geralmente são revestidos de metais. E o suporte, professor, tem que ser de isolante. Por quê? Por conta que nós temos que não facilitar a transferência de elétrons para a Terra. Então, sendo isolante, ele não tem como ser um fio-terra, um aterramento. Tudo bem? Então, a mesma coisa acontece com o pêndulo elétrico. O suporte, que é toda essa parte aqui até a base, o fio também é considerado um fio isolante, também tem que ser isolante. Agora, essa esfera aí que nós temos pendurada, ela tem que ser leve para facilitar o seu movimento. Tudo bem? O fio, inclusive, também tem que ser leve, um fio de seda, um fio bem leve para facilitar a locomoção. E essa esfera ela é revestida, geralmente ela é de isopor, revestida por metais, então condutores. Então, pessoal, é importante identificar esses elementos do eletroscópio de folhas e do pêndulo elétrico. Vamos ver agora exemplos de cada um, como funciona. Pessoal, então vamos compreender o pêndulo elétrico. Primeiramente, é importante você saber que é possível ocorrer os dois processos de eletrização, a indução e o contato. Tudo bem? Vamos ver qual a diferença do exemplo 1 para o exemplo 2. Primeiramente, esse exemplo 1, nós temos um corpo eletrizado se aproximando de um pêndulo neutro. Nesse primeiro caso, esse pêndulo será revestido por um condutor, metal. Tá bom? Exemplo, nós temos uma bolinha de isopor revestida por metal. E no segundo exemplo, nós vamos ter um isolante. Bom, pessoal, vamos só compreender a diferença quando nós temos isolante e nós temos um condutor. Então, quando aproximamos,
nós temos a indução. A indução, ela faz a separação das cargas, e nós sabemos que na indução a atração é maior do que a repulsão. Então, lógico, e já vamos representar aqui, que esse pêndulo ele vai se aproximar. Tá? Se ele se aproximar apenas sem encostar, nós temos só a indução. Agora, se ele encostar, aí nós já temos outro processo. Professor, qual é o processo agora? Contato. E nós sabemos que no contato os sinais ficam iguais. E aí vai haver a repulsão. Professor, então essa repulsão vai ocorrer o quê? Pessoal, se ele repelir de uma forma rápida, é porque é um condutor. Se a repulsão for mais demorada, é porque esse corpo está revestido por um isolante. Então, a diferença que nós temos, pessoal, é que na indução, com aqui contato, condutor, ele vai ter a repulsão mais rápida. Encosta e volta. Agora, no isolante, ele encosta, demora um tempinho a mais para transferência de elétrons, para entrar em equilíbrio. Então, ambos vão fazer essa repulsão. Então, só que é maior, tá? Um tempo maior para a repulsão, e nós temos aqui um tempo menor para a repulsão. Tudo bem? Agora, uma observação aqui é que quando nós temos indução de condutores, o nome é o mesmo, indução eletrostática. Agora, quando é um isolante, a indução tem um nome apenas especial, o nome é polarização. Tudo bem? Onde é que ocorre a polarização, gente? Sempre que nós aproximarmos um corpo eletrizado de um isolante. Vamos ter vários exemplos. Por exemplo, quando aproximamos um canudinho eletrizado da parede, então a parede vai sofrer indução. Se nós encostarmos, haver o contato, o canudinho pode ficar grudado por um certo tempo. Logo depois ele cai. Agora, se nós pegássemos dois condutores, um neutro e o outro eletrizado, encostarmos, rapidamente vai ter a repulsão. Tudo bem, pessoal? Então é importante você compreender sobre os dois processos que podem ocorrer com o pêndulo elétrico. Bom, vamos ver agora mais dois exemplos. Agora o exemplo 3 e 4, tanto o corpo que vai aproximar pela indução como o pêndulo estão eletrizados. Agora, o que vai ocorrer aqui, pessoal? Eu não sei qual é o sinal, se estão com falta ou excesso de elétrons. Agora, como saber se eles estão com o mesmo sinal ou sinais opostos? O detalhe é que se você aproximar um corpo eletrizado de um pêndulo que também está eletrizado, se o pêndulo se aproximar, é porque eles estão com sinais opostos. Então, se ocorrer atração, é porque um está positivo e o outro está negativo. Não dá para afirmar quem é o positivo, quem é o negativo. Positivo ou negativo? Ou um está negativo e o outro está positivo. Tudo bem? Agora, se você aproximar o corpo de um pêndulo e ele sofrer a repulsão, lembrando que esse corpo tem que estar eletrizado, é por conta que estão com sinais iguais. Não dá para saber qual sinal ambos estão eletrizados. Professor, então um pode estar negativo, o outro pode estar também negativo. Um pode estar positivo e o outro também positivo. Então, esse é o princípio do pêndulo eletrostático. Identificar se o corpo está ou não eletrizado com o seu movimento. Tudo bem, pessoal? Então, se repelir, é porque está com sinais iguais. Se atrair, é porque está com sinais diferentes. Vamos agora para o eletroscópio de folhas. Pessoal, o eletroscópio de folhas, ele funciona quando as folhas se abrem. Então, os dois já estão com as folhas abertas.
Qual a diferença entre os dois exemplos? Pessoal, vamos colocar as duas possibilidades. Por exemplo, se o corpo eletrizado estivesse eletrizado positivamente, ou se o corpo eletrizado estivesse negativamente. Pessoal, nós sabemos que toda essa estrutura aqui, ela é metálica, desde a haste, as folhas e a esfera condutora. Então, se aqui está o positivo, vai atrair o negativo. Então, todos os elétrons daqui de baixo, daqui, vão subir e vão se aproximar por indução. Ó, os elétrons vão se aproximar do corpo eletrizado. E as folhas, anteriormente, elas estavam uma do lado da outra. Como perdeu o elétron, os elétrons, então ficou positivo. Como positivo, do lado de positivo, não conseguem se atrair, vão ter repulsão, as folhas se abrem. Então quer dizer então que o processo da folha se abrir é porque os sinais ficam iguais e há a repulsão. Tudo isso aqui, pessoal, ó, até a haste, tudo está positivo, com falta de elétrons. Agora, o contrário aqui, pessoal, negativo aproximou do neutro. Então, os elétrons da esfera vão descer. Então, a esfera vai ficar positiva, com falta de elétrons. Os elétrons desceram, tudo bem? Quando eles chegaram lá na folha, as folhas anteriormente estavam assim, uma do lado da outra. Os elétrons se concentraram tudo na folhinha. Como o elétron repele com o elétron, as folhas se abrem. Por isso, pessoal, o procedimento das folhas se abrirem devido à repulsão. Apenas um detalhe. Por que esse isolante aqui, por que esse material tem que ser isolante? Justamente para que o elétron não desça para a Terra. Tudo bem? Porque se nós pegarmos, afastarmos esse corpo novamente, os elétrons voltam e as folhas novamente se fecham. Então, enquanto ele estiver aproximando, as folhas vão ficar abrindo. Quando ele afastar, as folhas fecham novamente, os elétrons sobem novamente. Então, aqui os elétrons desceram, e aqui os elétrons subiram. Tudo bem? Então, esse é o procedimento do eletroscópio de folhas. Ocorre a repulsão lá embaixo, os sinais iguais, e as folhas se abrem. Por isso que todo o material tem que ser condutor, para que os elétrons possam subir ou possam descer. Vamos para o próximo exemplo. Pessoal, e o nosso exemplo 3 e 4 é apenas fazendo o contato, sem a indução, como exemplo 1 e 2. Tudo bem? Então, quando nós pegamos um corpo eletrizado, vamos supor, nós não sabemos o sinal, que no primeiro exemplo, ele está positivo. E esse corpo estava neutro. Qual é o problema de ter o contato? Quando nós realizamos o contato, nós sabemos que os corpos vão ficar com sinais iguais. Então, daqui a um tempo, como esse corpo está neutro e ele está em contato com o corpo eletrizado, daqui a pouco todos vão ficar positivo. E o que acontece? Como tudo isso aqui é de metal, lá embaixo vai ficar também positivo. E como positivo não curte positivo, vai ter a repulsão, as folhinhas se abrem. Então é importante você entender que quando tem um contato, as folhinhas vão se abrir. Agora, se fosse negativo, também daqui a um tempo tudo ficaria negativo. Até mesmo lá embaixo com as folhinhas, como o negativo não gosta de negativo, vai sofrer a repulsão, então as folhinhas também vão se abrir. Então, quando houver o contato de um corpo eletrizado, um corpo neutro, as folhinhas vão se abrir. Se as folhinhas não se abrissem, é porque esse corpo não estaria eletrizado, estaria neutro. Tá bom, pessoal? Vamos para o último exemplo de eletroscópio de folhas. Pessoal, o nosso último exemplo é fazendo a indução do corpo eletrizado ao eletroscópio e vamos fazer a ligação do fio terra para
retirarmos elétrons ou inserirmos elétrons, tá bom? Então vamos ver o procedimento. Olha, quando aproximamos um corpo eletrizado do eletroscópio, nós vamos ter a indução e nós sabemos que dependendo do sinal aqui, ou elétrons vão fazer um exemplo se por acaso o corpo eletrizado fosse negativo. Nós não sabemos o sinal dele. Se ele for negativo, nós sabemos que nessa parte aqui da esfera, os elétrons vão descer, e aí os elétrons descendo vão se repelir, e vai ficar dessa forma aqui a concentração. Professor, ao ligarmos o fio terra, o que vai acontecer? Olha, as folhas vão fechar. Professor, por que o fio terra aqui fez com que a folha fechasse? Pessoal, o elétron estava concentrado aqui na folha. Quando fez a ligação terra, os elétrons, pessoal, desceram. O elétron, pessoal, ele teve como uma fuga maior, agora indo para a terra. Por quê, professor? Porque o limite que ele poderia ter seria até a folha. Se ele pode ir mais longe, então, pelo aterramento, ele vai descer. Professor, então quer dizer que, nesse caso, os elétrons desceram pelo fio terra e aí as folhas estão neutras. Exatamente, neutra. Tá bom? E aí, o que nós fazemos? Não podemos afastar o indutor, nós vamos cortar o fio terra. Pessoal, na hora que nós cortamos o fio terra, não dá possibilidade para aqueles elétrons que desceram subirem novamente. E aí, por que as folhas vão abrir? Por conta que nós vamos afastar o indutor. E aí, pessoal, como nós vamos afastar o indutor, olha só, e afastando esse indutor, o que vai acontecer? A parte das folhas que estavam neutras, elas vão observar que lá em cima está com falta. E aí, o que vai acontecer? As folhas vão diminuir essa falta, vão mandar elétrons para cima. Olha, professor. E aí, quando elas mandam elétrons para cima, diminui essa carência. Eu vou até colocar menos aqui, ó, menos falta. Tá vendo? E como perder elétron, agora elas vão ficar positiva. E positivo com positivo não se curtem. E aí vai ter a repulsão novamente. As folhas vão se abrir novamente. Tudo bem, pessoal? Então, é importante observar que o processo da indução que ocorreu aqui para arrancar elétron foi o mesmo procedimento na indução que nós tivemos na aula anterior. Nós colocamos o aterramento, ou para o elétron descer ou subir, e aí no final desse aterramento as folhas se abrem. Destacando, quando ligamos o terra, as folhas fecham. Quando tiramos o terra e afastamos o indutor, a folha novamente se abre e ela vai ficar com o sinal contrário do indutor. O indutor negativo, as folhas, a esfera, a haste também vai ficar toda positiva. Pessoal, essa é a importância desta aula para você compreender o processo de identificar se o corpo está ou não eletrizado. Tá bom? Quando a folha fecha, a folha quer dizer que o corpo aqui, ó, folha fechando, o corpo está neutro. Atenção, apenas a folha ficou neutra. Como está havendo uma atração forte aqui entre o indutor e a esfera, tá bom? Aqui ele não vai ser neutralizado, apenas neutralizou a folha que estava negativa. Pessoal, então esta foi a nossa aula de número 7. Espero que você tenha compreendido. Espero na próxima aula. Um forte abraço.